Estávamos declarando intenções que faziam diferença ou recebendo ideias que posteriormente chamávamos de intenções? Foi o que perguntei a ela enquanto jantávamos. Rhonda pareceu quieta por um longo tempo. Ela pareceu desligada, contemplando a minha pergunta, buscando a resposta dentro de si mesma, e finalmente falou. Não tenho certeza, disse ela. A ideia veio até mim, sem dúvida, mas eu fiz o trabalho, eu o criei. Assim, eu diria que o fiz acontecer. A resposta de Rhonda foi esclarecedora. A ideia foi até ela, o que significa que se aproximou dela como uma inspiração. Como o filme é extremamente poderoso, muito bem feito e brilhantemente comercializado, só posso acreditar que tenha sido tudo um desabrochamento do divino. De fato, havia um trabalho a ser feito, e Rhonda o fez. Mas a ideia em si surgiu como uma inspiração. O interesse é que depois de o filme já ter sido lançado havia vários meses, e a agitação em torno dele estar atingindo proporções históricas, Rhonda enviou um e-mail para todos os que estrelaram o filme, dizendo que este agora tinha uma vida própria. Em vez de declarar intenções, Rhonda agora estava atendendo chamadas e agarrando oportunidades. Um livro estava surgindo. Larry King estava fazendo um especial de 2 partes baseado nas ideias do filme. Uma versão em áudio estava sendo lançada. Continuações estavam a caminho. Quando agimos a partir do estado zero, no qual não existe limite, não precisamos de intenções. Simplesmente recebemos e agimos. E milagres acontecem. No entanto, é possível interromper a inspiração. Rhonda poderia ter dito não ao incentivo de fazer o filme. Parece ser aí que o livre-arbítrio entra em cena. Quando a ideia de fazer alguma coisa aparece na nossa mente, seja ela proveniente da inspiração ou da memória, podemos escolher agir ou não em função dela, se estivermos conscientes do impulso. De acordo com um livro, A Mente e o Cérebro, a nossa vontade consciente, o poder de escolha, é capaz de cancelar o impulso que teve início no nosso inconsciente. Em outras palavras, você pode receber o impulso de adquirir este livro, mas pode neutralizar esse impulso se quiser fazê-lo. Isso é o livre-arbítrio ou a livre vontade, ou como o autor descreve, a livre não vontade. Ele escreve que, em anos posteriores, abraçou a ideia de que o livre-arbítrio atua como um guarda-cancela para os pensamentos que interrompem do cérebro e não se esquivou das implicações morais disso. William James, o lendário psicólogo, sentia que o livre-arbítrio tem lugar depois do impulso que temos de fazer uma coisa e antes de efetivamente a fazermos. Novamente, você pode dizer sim ou não ao impulso. É preciso estar plenamente consciente para perceber a escolha. O que o Dr. Hill Lam estava me ensinando era que por meio da limpeza constante de todos os pensamentos, sejam eles decorrentes da inspiração ou da memória, eu seria capaz de escolher melhor o que era certo naquele momento. Comecei a compreender que a minha perda de peso teve lugar porque escolhi não obedecer à memória ou o hábito que estava me incentivando a comer mais e me exercitar menos. Ao escolher não seguir esses impulsos causadores de dependência, eu estava introduzindo a minha capacidade de livre vontade e de livre não vontade. Em outras palavras, o anseio de comer em excesso era uma memória, não uma inspiração. Ele era proveniente de um programa, não do divino. Eu estava desconsiderando o programa ou neutralizando-o. O que entendi que o Dr. Hill Lam estava sugerindo como uma melhor abordagem era amar o programa até que este se dissolvesse e tudo que restasse seria divindade. Eu ainda não entendia bem tudo isso, mas estava prestando atenção e escolhendo não eliminar nada por ser novo. Eu mal poderia imaginar o que me estava reservado a seguir. Que exceções! O evento do fim de semana foi mais profundo do que eu jamais poderia esperar. O Dr. Hill Lam explicou que tudo que buscamos e tudo que experimentamos, tudo está dentro de nós. Se você quiser mudar alguma coisa, faça-o interiormente, não externamente. A ideia como um todo é a total responsabilidade. Ninguém é culpado, tudo é você. Mas e quando uma pessoa é estuprada? Perguntou alguém. Ou se acontece um acidente de carro? Não somos responsáveis por tudo isso, somos? Você já reparou que sempre que você tem um problema, você está presente? Perguntou o Dr. Hill Lam. Tudo consiste na responsabilidade total com relação a tudo. Não há exceções. Não existe nenhuma brecha que lhe permita escapar de uma coisa da qual você não goste. Você é responsável por todas as coisas. Mesmo quando trabalhou no hospital psiquiátrico e viu assassinos e estupradores, o Dr. Hill Lam
assumiu a responsabilidade. Ele compreendeu que eles estavam agindo a partir de uma memória ou programa. Para ajudá-los, ele teve que remover a memória. A única maneira de fazer isso é por meio da purificação ou limpeza. Foi isso que ele quis dizer quando declarou que nunca atendia profissionalmente os clientes em um ambiente terapêutico. Ele examinava as fichas deles e, enquanto o fazia, dizia em silêncio para o divino: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado. Ele estava fazendo o que sabia fazer para ajudar os pacientes a voltar ao estado de limite zero. Enquanto o Dr. Hugh Lam fazia isso dentro de si mesmo, os pacientes ficavam curados. O Dr. Hugh Lam explicou. Em poucas palavras, Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. Ho significa causa em havaiano e Ponopono quer dizer perfeição. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos que estão contaminados por memórias dolorosas do passado. O Ho'oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos ou erros dolorosos que causam o desequilíbrio e a doença. Em resumo, Ho'oponopono é simplesmente um processo de solucionar problemas, mas ele é feito inteiramente dentro de você. Esse processo novo e aprimorado foi criado por Morna, a amada Kahuna que ensinou o seu método ao Dr. Hugh Lam em novembro de 1982. O Dr. Hugh Lam ouvira falar em uma fazedora de milagres, que dava palestras nos hospitais, universidades e até mesmo nas Nações Unidas. Ele a conheceu, viu-a curar a filha dele de herpes zoster e abandonou tudo para estudar com ela e aprender o seu método de cura simplificado. Como o Dr. Hugh Lam também estava passando por dificuldades no seu casamento na ocasião, ele também deixou a família. Isso não é tão incomum. Há uma longa história de pessoas que deixam a família para estudar com um mestre espiritual. O Dr. Hugh Lam queria aprender o método de Morna. Entretanto, ele não aceitou instantaneamente os costumes estranhos dela. Ele se inscreveu em um seminário que ela conduziu e foi embora 3 horas depois. Ela estava falando com os espíritos e parecia maluca, disse o Dr. Hugh Lam, de modo que fui embora. Ele voltou 1 semana depois, pagou novamente a taxa de inscrição e tentou ficar até o fim de outro seminário que Morna estava oferecendo, mas não conseguiu. Tudo que ela ensinava parecia tão louco para essa mente de formação universitária que uma vez mais ele se retirou do seminário. Voltei pela 3ª vez e nessa ocasião permaneci no local o fim de semana inteiro, me disse o Dr. Hugh Lam. Eu ainda pensava que Morna era maluca, mas havia algo nela que falava ao meu coração. Fiquei com ela até a sua morte em 1992. O método interior autodirecionado de Morna fazia milagres, de acordo com o Dr. Hugh Lam e outros. A sua prece de alguma maneira apagava memórias e programas pelo simples fato de ela dizê-la. Eu sabia que queria aprender aquela liturgia e não descansaria enquanto não o fizesse. Morna ofereceu uma leve indicação do seu método em um artigo que escreveu para o livro I Am a Winner. Uso o antigo sistema desde os 2 anos de idade. Revisei o processo, mas ele retém a essência da antiga sabedoria. Mabel Katz, em seu pequeno livro, diz o seguinte: Ho'oponopono é um processo de perdão, arrependimento e transformação. Todas as vezes que usamos qualquer uma das suas ferramentas, estamos assumindo 100% de responsabilidade e pedindo perdão para nós mesmos. Descobrimos que tudo o que acontece na nossa vida é apenas uma projeção dos nossos programas. Eu me perguntei como o processo atualizado do Ho'oponopono da identidade própria de Morna diferia do Ho'oponopono tradicional. Dr. Hugh Lam explicou a diferença da seguinte maneira: identidade própria por meio do Ho'oponopono. 1. A resolução de problemas é intrapessoal. 2. Somente você e eu estamos envolvidos. 3. Somente você está fisicamente presente. 4. Arrependimento ao eu. 5. Perdão a partir do eu. Ho'oponopono tradicional. 1. A resolução de problemas é interpessoal. 2. Um membro graduado atua como mediador da sessão de resolução de problemas com todos os participantes. 3. Todas as pessoas envolvidas no problema precisam estar fisicamente presentes. 4. É exigido que cada participante se arrependa um para o outro, com um membro graduado atuando como mediador para que os participantes não se mostrem beligerantes. 5. É exigido que cada participante peça perdão a cada um dos outros participantes.